Olá, irmãos, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Giovanni. Eu sou a Catherine e nós somos missionários da GEVAN em parceria com a EBM Internacional aqui em Pinhal Novo, em Portugal. Nós, aproveitando o tema da campanha de missões, que é ligado na videira, nós estamos aqui diante das vides em Portugal para falar para os irmãos e relatar tudo aquilo que Deus tem feito no projeto missionário de Pinhal Novo. Fique conosco, porque nós vamos relatar as atividades que aconteceram desde a nossa chegada aqui, que foi em janeiro de 2020, até a atual data. Mas para os irmãos perceberem o andamento da obra de Deus, nós precisamos voltar ao começo do projeto e para que os irmãos vejam o andamento da obra. Nós chegamos aqui em Portugal em janeiro de 2020, no ano passado, e logo a seguir isso nós fomos surpreendidos pelo Covid-19 e nesse momento então as igrejas tiveram de encerrar as suas atividades presenciais. Isso para nós foi um período muito complicado, como também acredito que para todos os irmãos, porque foi um tempo onde nós passamos por uma adaptação. Nós já estávamos a passar pelo período de adaptação vindo do Brasil para Portugal e nós tínhamos a ideia, o conceito de que o nosso primeiro ano seria um período de adaptação na Igreja Mãe, mas nós tivemos a maior parte do tempo fechados e isolados, como acredito que todos os outros demais. Aqui em Portugal esse período de isolamento foi muito forte, então nós só funcionamos a partir da fronte digital, através da internet, onde nós não deixamos de fazer as atividades. Inclusive surgiu o programa de missões, que foi o... Tu lembra o nome? Viagem no Tempo. Viagem no Tempo, que a Catherine fazia especialmente para as crianças. Os cultos que nós fazíamos também online. Mas isso deixava o nosso coração muito preocupado, porque nós estávamos na Igreja Mãe e assistindo o nosso campo missionário através de telemóvel, através do celular. Nós fazíamos ligações, mas isso não era a mesma coisa. Antes de chegar o Covid, os cultos presenciais em Pinhal Novo tinham entre 4 a 6 pessoas. O que, inclusive, quando pôde ser aberto novamente as igrejas, foi em maio? Em maio. Nós escrevemos em um informativo missionário, um boletim, que nós estávamos surpresos porque nós tínhamos 10 pessoas no culto, incluindo eu e a Catherine. Então, no ano passado, essa era a nossa média de pessoas presentes no culto, de 6 a 10 pessoas. No ano de 2020, nós tivemos a nossa igreja encerrada durante 6 meses. Metade do ano ela ficou, infelizmente, fechada. Sim, mas também houve um ponto de virada muito grande, que foi quando nós viemos morar no campo missionário, em Pinhal Novo. Com a ajuda da GEVAN, com a ajuda da EBM, com a ajuda dos irmãos, nós conseguimos levantar o sustento para pagar o nosso aluguel. E ali houve um tempo de virada muito grande, porque nós começamos a fazer parte da comunidade local. Nós podíamos assistir os irmãos presencialmente e nós sentimos essa grande diferença. Quando agora, nos últimos tempos, a nossa média de pessoas no culto tem sido de 35 a 39 pessoas. Então é uma grande notícia que nós podemos compartilhar. Mas vamos ver como aconteceu também esse processo para que de 10 pessoas, 6 a 10 pessoas, partíssemos para um culto de 35 a 39 pessoas. A palavra-chave no desenvolvimento da missão em Pinhal Novo é relacionamento. Como eu acredito também que essa palavra é chave no discipulado de Jesus com os seus discípulos. O relacionamento com Deus é algo fundamental no crescimento cristão e também é no crescimento da igreja. Então, através do relacionamento nosso com outras pessoas, a partir do momento que nós passamos a morar em Pinhal Novo, ajudou muito no crescimento da igreja. Um dos fatores foi a vida do Henrique, que ele veio visitar a missão em Pinhal Novo através da internet. Ele viu um culto e quis comparecer, quis conhecer, porque ele é um jovem espanhol que tem trabalhado aqui em Portugal e ele tinha recebido uma Bíblia de uma das suas amigas na Espanha e ele sentiu vontade de conhecer mais sobre a igreja. E ele compareceu num dos cultos presenciais. Eu já peguei o seu número de celular e ali nós começamos um desenvolvimento de amizade através do surf, através do relacionamento, para que então mais tarde o Henrique chegou a uma decisão por Cristo Jesus. Através do discipulado. Através do discipulado. E então ele foi o primeiro batismo, a primeira pessoa que entregou a vida a Jesus e o primeiro a ser batizado através da missão em Pinhal Novo, desde que nós chegamos aqui em janeiro. E com a vida dele também já tem outros 3 pessoas se preparando também agora para o batismo. Para o batismo agora em setembro. E é interessante como depois que essa chama acende no coração, a chama de um discípulo, ele também chama outros
para fazer e para ser discípulo. E outros também é a Inês e o Davi. O Davi é um jovem que nunca frequentou nenhuma igreja e nós nos conhecemos através do curso de noivos. A partir do curso de noivos, que eles queriam casar na igreja, e o pastor Ricardo sabiamente disse que para casar na igreja era necessário fazer o curso, e nos deu eles de presente para que nós desenvolvêssemos então um relacionamento e apresentássemos Jesus. O Davi logo ficou apaixonado por quem Cristo era e demonstrou a vontade no seu coração e manifestou a vontade de seguir a Cristo. E ali então começamos um discipulado. Com a Inês, então, através do exemplo que o Davi estava começando a dar em casa e mostrando o seu testemunho, sendo uma pessoa diferente do que ele era antes, através do amor de Jesus, a Inês também despertou um certo interesse, então começou também a fazer o discipulado. Até que então, depois de um tempo, ela também aceitou a Jesus e agora já também tem sido uma das candidatas ao batismo. Muito interessante que a Inês manifestou a vontade para Catherine quando ela falou assim: através dos cultos domésticos que o Davi tem feito comigo em casa, ele apresenta muitas coisas que eu achei que eu sabia, mas eu não sei sobre Jesus. E então ela pediu para Catherine começar um discipulado com ela, para que ela também aprendesse mais sobre quem Cristo é. E os dois agora estão sendo preparados para o batismo. Passos importantes também dentro da área da música, com a chegada de irmãos ucranianos para a nossa igreja, que foi a Oksana e o Mikola, que tem nos ajudado muito na parte musical. Mikola também já trabalhou na plantação de igreja lá na Ucrânia, então ele também tem muita sabedoria no entendimento de como é trabalhar com as pessoas e tem me ajudado muito. Então nós ficamos gratos em compartilhar com os irmãos que o nosso crescimento ele não é só numérico, mas ele também é no sentido de pessoas que servem a Cristo. E isso tem nos deixado com o coração muito alegres em compartilhar essas novidades com os irmãos, porque à medida que a igreja cresce, também é necessário que a liderança aumente. E nós temos sentido isso quando, por exemplo, nós vemos e compartilhamos com os irmãos o primeiro culto de jovens que nós fizemos na missão em Pinhal Novo. Nós contamos com 11 pessoas participando, onde teve visivelmente uma grande liderança do Davi, que é esse jovem que está para ser batizado, uma grande participação do Henrique, chamando também outras pessoas, do próprio Davi, e nós já estamos sentindo um trabalho em equipe, não é mais aquele trabalho que somente um missionário faz, mas nós sentimos que a igreja está caminhando junto com Cristo Jesus, isso nos alegra compartilhar. E com isso também chegam os desafios, com Exato. Muitas pessoas já ocupando espaço no nosso templo, e com as restrições de distanciamento e tudo isso, nós tivemos que então dividir os cultos, fazer 2 cultos nos domingos. Então é um de manhã e um à tarde, para que nós possamos ter assim esse distanciamento entre os irmãos e também podermos cultuar a Deus em segurança. Que esse distanciamento ainda é necessário até que a pandemia chegue ao fim, mas diante disso vem surgindo também outras soluções. Nós aumentamos um espaço, quebramos algumas paredes, mas esses são desafios que nos alegram, porque o nosso templo ele é pequeno, mas ele já não comporta a totalidade das pessoas, então isso é um bom desafio, porque significa que a igreja tem crescido para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, eu espero que os relatos do campo aqui de Pinhal Novo e o que Deus tem feito aqui no projeto sirva como um incentivo para os irmãos participarem de missões, seja orando, seja ofertando ou seja indo, porque nós entendemos que apesar da nossa distância geográfica, nós fazemos todos parte da mesma vide e nós entendemos que o tronco é Jesus Cristo. Então, para a glória de Deus, que Deus abençoe a todos e que a chama de missões continue acesa nos vossos corações, porque nós acreditamos que juntos nós fazemos mais e melhor.